Eu quero saber essa história aí do barraco. Ah, é do barraco. Foi um dos nossos primeiros locais, não foi? Juntos? Não. Não. Ela tem Então foi memória o nosso ruim em relação a primeiro você, né? É. Já percebi. Cara, Porque ela tem raiva de biólogo, são é. quase, além da raiva de biólogo, são biólogo, quase é. 15 anos trabalhando junto. E, Caralho, e- tudo 15 isso. anos. e eu, 28 anos de carreira. O HD tá Tá dando uma Entendi. falhada. dando uma são falhada. Começa a história, mistura todas as histórias. Aí já. imagina, porque Você vocês devem- lembra? Você lembra aquele dia que a gente fez? Não, Thelma, isso aí foi... Nossa, mano. Ele tá falando assim? Eu vou... Olha, não. Polônio! Fica É que ela tranquilo. guardou que vai ter volta, Fica entendeu? tranquilo, vai ter volta. Mas vocês imaginam Vai que ter vocês volta. têm de história, cara. É. Foda, meu. Tem. Lembrar de tudo, bicho. O problema é que é um Porra. tipo de história que só dá pra você contar em determinadas mesas, né? Perfeito, Você começa a perfeito. falar, os caras ficam assim. Eu imagino. Conta, Vai, vai do melhor barraco. não conta contar. dessa daí, do barraco. Do barraco. A gente tava num plantão, tinha até estagiário, lembra, na época? Tinha. Estagiário de O fotógrafo. estagiário ficou Estagiário maluco. sempre amarela, né? Ou não? Cara, e a gente brincou, até a gente falou, hoje vai ser o dia, e nunca, no estagiário, geralmente quando tem estagiário A reza vibração pra dele... dar local e nunca dá E nada. não dá nada. A Então vibração dele é tão intensa Os deuses que do não dá plantão, nada. eles olham e falam, não. Não. Hoje não. E aí, mas nesse dia acabou pintando um local pra nós, um local de, a gente chama de morte suspeita. Né? É uma natureza de ocorrência que, assim, o próprio nome já diz, né? Então a autoridade policial não soube precisar o que era aquilo. Se era um homicídio, se era qual foi a causa jurídica daquela morte, aí ele falou a perícia. Natural, enfim. Perícia, vai lá, dá uma Mas olhada, ele estava porque... quase convencido de morte natural. Tá. Aí veio na mensagem que era uma mulher, tava deitada na cama, tava com o lençol em cima da roupa, tal, não sei o que lá. Como O se marido... estivesse dormindo. Um histórico, o marido chegou Arrumada. de manhã da rua, olhou, mexeu, amor, ela não se mexeu, tal. Tá bom, vamos lá dar uma olhada. Era bem dentro, né, de uma comunidade, assim, tal, a gente passava por umas vielas, tal, entrou, quando a gente... Eu ia até, eu falei, vai, Té, eu tava com a minha maletinha, deixei na porta, falei, Té, entra lá, fotografa do jeito que tá, e aí eu já vou começar a mexer no corpo, né? Aí ele entrou, daqui a pouco ela voltou, olhou pra minha cara assim, quando eu olhei na porta, falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui. A gente Mulher- bateu o olho, já sentimos que... Você já, da forma como estava posicionado o corpo da mulher estava num... Imagina que, primeiro que o barraco era bem pequeno mesmo, Uhum. assim. Segundo, o colchão estava no chão, do lado de uma outra cama, e ela estava como que puxada pro meio do colchão. Não é um lugar... Entendi. Então, assim, você já olha e fala assim, normal, eu não durmo daquela forma, eu acredito que ninguém durma, né? Eu Do também. No meio da cama baixo. pra trás, não, mas Não, pra eu- cabeceira, E né? com também as não. pernas no chão, os pés dela estavam sobre um tapete, lembra do tapetinho? E eles estavam numa posição como se ela tivesse feito uma movimentação Chão agônica, de terra sabe? batido, Chão de terra, assim. o barraco, né? Tá, chão de tá. terra Em batido. cima dela tinha o lençol ele estava cruzado aqui na região do pescoço e ele estava enrolado. Então, assim... E os tufos de E cabelo. tinha uns tufinhos de cabelo do lado da cama. Então, só de bater o olho, a gente falou, cara, Já sentiu. alguma Não coisa é. tá errada. Aí eu falei, Não é então, natural. vamos... Aí eu falei assim, André, posso falar com o marido? Ele falou, Então, pode. e detalhe, o marido estava no local. Tava Ele no estava local. lá, chorava. Ele que tal, achou, ele né? estava bem emocionado, assim. Ele não parava de chorar. Aí Aí até eu- uma olhou e falou, posso falar com ele? Eu falei, não, vai lá, eu vou dar uma olhada aqui no local, como é que tá, mas vai lá e troca uma ideia, porque essa história Tá esquisito. tá muito Aí esquisita. eu fui lá, ele muito emocionado, chorando. Eu falei, olha, agora o senhor vai ter que ser forte. Ainda tem o procedimento que é IML, né, tal, e não sei o quê. Ele, muito obrigado, tal. Eu falei, então, força pro senhor. Quando eu fui me despedir, que ele veio dar a mão, eu puxei aqui assim, ó, eu fiz assim, ó. Fiz assim, força, hein, que eu abri o braço dele para ver a parte interna. Uhum. Aí já vi os arranhões. Eu falei, mas o Caralho, senhor aguarda só um olha. minutinho? Ele tinha um arranhão bem Mas o aqui, senhor assim. aguarda só um minutinho? Tipo essa lesão aqui, ele tinha um aqui. Assim. O que você fez essa noite, hein? O André teve um chupão ali. Eu Tatuagem com a entrei, mica. eu entrei no barraco, lembra? Eu Na hora. Cara, vai parecer um menino de 10 anos quando ganhou a fantasia do Batman, sabe? prender ele, vamos catar ele, vamos prender ele, vamos... Agora, Mas André. pulava. Eu falei, calma, Thelma, vamos olhar o corpo, vamos, peraí. Ela... Eu falei assim, Nossa, calma. eu tava fora de mim. Excitadíssimo. Ele Aí a pode gente, sair do antes de normal. qualquer Que coisa, é, a É, gente que você muito viu bom, a né? prova, fudeu, A gente chamou o policial militar que tava lá, falei, a gente vai olhar o corpo, vai olhar as coisas, mas é o seguinte, a história não tá batendo, falando Já baixinho. fica de olho no cara. Fica de olho nesse cara. Não Ele não deixa deixa ele ele sair vazar. daqui. Escapar. Aí esse policial ganhou, que a gente falou pra ele, pediu apoio
Quando a gente saiu, tinha uns 30 PM depois. Caralho. Ele pediu apoio porque era Porque a comunidade... começou a ver que tava demorando demais pra levar o corpo. Você Tem alguma entendeu? coisa errada ali. Então a comunidade não é boba, né? Tá E- acostumado com essa Já E aí, tava a se gente, ligando, quando a gente foi olhar o Com corpo, treta. na região do pescoço dela, a gente achou uma série de marcas, de hematomas, tipo esse aqui. Uhum. Tinha no braço dela. Ela tinha a unha relativamente grande, ela tinha umas marcas aqui, que eram, a gente chama de marcas semilunares, né? Que são marcas formadas pela unha de uma Pela pessoa. unha, assim. tá. É que às vezes o Uma cara já tá escoriação. apertando, ela tá Aham. tentando tirar, né? Exato. Né? Então, ela tava com sinais de cianose, então a unha Uma dela das já tava unhas dela escurecida. estava quebrada, A lembra? unha quebrada, o lábio dela tava meio azulado. A gente falou, pô, isso aqui tem tudo pra ser uma Sufocado. morte por É. asfixia. Asfixia. Aí achamos algumas manchas de sangue em determinadas regiões ali do cômodo onde ela estava. Coletamos essas manchas de sangue, coletando o material dela e tal. E Pedimos pra delegada. chamamos a delegada do distrito, né? Nessa época a gente não estava atendendo pelo DHPP. A gente estava Tá. atendendo um distrito diretamente. A gente estava em um outro núcleo na época, né? E aí chamamos a delegada. Falamos, olha, doutora, é melhor a senhora vir aqui no local, porque não parece aquilo que a senhora me mandou na mensagem. Aí ela até falou, não, mas os meus investigadores já foram, tal, manda é uma vir morte de novo. natural mesmo. Aí eu falei, doutora, a gente acha que não. E o marido está aqui, e pelo histórico que está sendo contado, não bate, Não bate. não está batendo. Né? O tempo de morte dela, a situação em que ela Tem tá, os as arranhões no lesões que ela braço, tá. é. Aí a delegada chegou, aí, enfim, a gente conversou com ela, tal. Na época até, não sei se a gente pode contar a reação que, enfim. Conversamos com ela conversou com o marido, falou, Uhum. não, vou levar ele pra delegacia. Aí o corpo foi retirado depois do local. A gente falou pra ela, falou, olha, pede análise. A gente dá risada, mas não é pra rir, então, mas é uma situação difícil. Não. A gente chegou pra ela e falou contar. assim, pede pra fazer IML. o IML dele e pede pra fazer coleta subunguial dele e dela. Subunguial é o material que fica embaixo da unha, Da subunguial, unha, tá. embaixo da unha. Então, como ela tinha umas marcas no pescoço, a gente falou, meu, de repente tem material, muito material dela Embaixo nessa das região, unhas. embaixo das unhas dele. Ela se Aí- empolgou e falou pra ele. Aí, enfim. Aí a gente Agora foi pro Agora IML. você vai pro IML e eu vou saber que tem pele dela embaixo da sua unha. Ah, ele limpou. Limpou? Ele comeu Ele comeu. todas as unhas. Aí dele. enfia a... Lógico. Não, mas ele comeu até Comeu aqui tudo. assim, ó. Comeu Pô, mas tudo. que bota, dá um estágio lá pra ela aí, pô. Não é possível. Mas aí a gente foi depois acompanhar a necrópsia, né, da vítima. Aham. E a médica, de fato, atestou, falou, olha, tem sulco nos tecidos, né, embaixo da pele. Isso aqui é uma morte por asfixia, tem todos os sinais de morte, asfixia muito por legal. esganadura e estrangulamento. Caralho. Então, assim, esganou e estrangulou. E aí começou a fazer sentido a posição daquele lençol Perfeito. que estava aqui em cima. Os pés dela. começou a que juntar. se Ele ela- pegou o próprio lençol, de repente, pra... Então, Então, assim- e ela era uma mulher grande. Grande. Então fez até sentido a posição que ela estava, a posição, a desordem no entorno dela, porque como ela era grande e ele era um cara relativamente pequeno perto dela, provavelmente ela deve ter lutado muito e ter tido uma movimentação ali enquanto ele estava, a gente acredita que montado nela, tentando esganá-la. E aí a gente teve acesso a ele no IML, quando ele foi fazer alguns exames de corpo Já de sem delito, as unhas. já estava sem as Já unhas. sem as unhas. A PM levou ele até, a Polícia Militar Aham. conduziu até o IML, e aí a gente falou, pô, a gente tá aqui na presença do médico legista, o senhor pode tirar a camiseta? Quando ele tirou a camiseta, Pensei que tinha brigado com o gato. aqui assim, ó, Caralho. monte de arranhão. velho. um monte, aqui no tórax, no braço. Puta, já E matou. o Atrás que da que o mão. cara mandou? Mandou qual o caô? Caralho. Então, não é caô. Aí Não, é qual o que- caô que ele mandou? Tipo, foi um gato. que Não, eu- não, Ah, ele já não. confessou. Ele É, falou, não, e ele assim, não confessou, ele quando falou você- não, ele falou lembra- que era do trabalho dele, que ele trabalhava numa mecânica. Não, mas depois ele... Lembra que eu entrei lá na sala pra falar com ele? Depois você entrou e falou com ele. Então, daí, assim, Habilidade, é o tempo. Não, o que eu ia tato, falar, né? o que eu ia falar é até o assunto que a gente estava lá no começo da conversa. Que a gente não pode se emocionar, que a gente não pode, né, também se apegar, que a gente
né? Se for ficar chorando todo o local, a gente vira carpideira, né? Então, Com certeza. vamos mudar de profissão. Em vez de Claro. fotógrafo, você é carpideira. Claro. Mas tem determinadas coisas que é tão enraizado culturalmente que faz com que esses crimes aconteçam. Uhum. Essa mulher era alcoólatra, ficava o dia inteiro bebendo nos botecos dentro da comunidade e o cara saía para trabalhar o dia inteiro. Então levava a filha de manhã na creche, Ia trabalhar. ia trabalhar, voltava, pegava a filha e vinha para casa. Chegava no barraco, a mulher E ia estar quando bem ele louca, né? passava, não, e quando ele passava, você acha que a piada era qual? Pilha. Ao corno, Entendi. ao corno, ao corno, ao corno, ao corno. Então, assim, uma hora, esse aguentou, ímpeto, né? esse ímpeto fez ele fazer uma merda dessa. merda você dessa. Entendeu? Era melhor ter ido embora, quando né? você fica sabendo da história do cara, não estou dizendo que eu aceito. Eu entendi. sim. É Mas passional, não, né? é- Vira crime passional, não é isso? Mas Tem um... é passional. é Não, passional. mas tem eu não entendo, mas tem, eu acho que um atenuante ou não tem atenuante? Não tem atenuante. Não Nesse tem. caso, Não, o passional não é atenuante. É, não tem por ser Só se ele passional. falar Não. que ele tava sob forte emoção, É, sob mais... a violenta emoção, é. Não Mas tem, assim, não tem isso? Não. Não. Tentaram, né, uma época, fazer É. alguma coisa da moral do homem. Lembra dessa parada? Lembra? Ah, Não, mas eu caiu. lembro. Que tinha, que eu não, acho que tinha caiu isso. o... Não, eu lembro da emoção a do... honra, né? A honra, crime contra a honra. Mas Crime não contra o contra a homem, honra, era tá? contra É. o relacionamento, né? Aquela Era coisa alguma coisa assim, é do... isso. Do cornuto. Não, porque, por exemplo, você dormindo com o inimigo, vamos dizer assim, né? A pessoa, pô, você tem intimidade e às vezes você diziam na época, né, que era sob forte emoção. Sobre forte emoção, Exatamente. legítima Acho que defesa é. da honra. Legítima Tinha, defesa da isso honra. caiu. Isso aí. Tinha. Legítima Isso defesa caiu. da honra, isso caiu. Tinha, caiu. entendeu? Ah, Então, assim, o que eu quis dizer nesse local é assim, nessa hora, vou falar por mim, me abala. Me abala no quê? De você ver a filhinha do cara. porra, isso é... De você Imagina. ver a filhinha. Essa treta Você aconteceu entendeu? na frente Situação. dela. Então, né? assim, essa menina, Ela tava ela no vai barraco. crescer com a história de que o pai matou a mãe. E você tem a manha de falar que o pai não gostava dessa criança? Não. Não. Você tem a manha de falar que esse pai não gostava da esposa? Não. Ele estava ali, ele chorou Foi a o porra tempo da todo da situação perícia. que- Eu tô mentindo? Não. Ele ficou ali, você via o arrependimento, a merda que ele fez, sabe? Isso daí comove mais do que você chegar no local e de repente pegar um... Entendi. Isso Uhum. te traz mais pra... Você fala, porra, por que não repensou? Por que sabe? não foi Né? embora? Você fala, Você porra, fala agora, porque Às não vezes não a vida vazou. tem muito essa isso, coisa. né? vai Você embora, fala, né? cacete, A gente mano. teve até a doutora Bia aqui, e ela falou sobre isso, né? Porque Porra. sobre o borderline, né, cara? Porque às vezes a pessoa, muita gente, né, chega num estágio da vida que surta. É. É como se fosse um surto mesmo, né? Pode ser. De ódio, uma coisa que às vezes vinha nutrindo, né? O Explodiu. passional é muito forte. Ticaracast, hey, põe. Ticaracatecate.